Oi, como você está? Meu nome é Eveline, pastora Eveline, e hoje eu quero contar um pouquinho do que Deus fez na minha história, como Deus trabalha. Eu costumo falar que Deus é muito estrategista. Você imagina só confundir um pastor com um caseiro de uma chácara? Pois é, fica aí comigo, assiste esse testemunho, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você em algum momento. Então, não assista correndo, com pressa, ache um tempinho. Se começou, não deu tempo, pausou, volta depois, porque certamente a palavra de Deus, ela gera inúmeros frutos, como fez na minha vida. E agora eu oro para que atinja muitas pessoas o meu testemunho. Então, vamos comigo. Nasci em Belo Horizonte, sou mineira, você vai perceber aí pelo sotaque, antes que você perca tempo pensando, de onde que ela é, né? Sou de Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte, um lar que se dizia católico, mas não eram praticantes. E meu pai sempre defendeu muito um ponto de vista que lamentavelmente não está na Bíblia dessa forma, mas ele dizia assim, você pode acreditar no que você quiser. Quando você for adulta, aí você escolhe se você quer seguir esta religião, você vai definir na sua vida adulta. Bom, e assim fui eu crescendo com o vento levando, e quando nós não temos uma direção de Deus, quando os pais não têm uma direção de Deus na criação de seus filhos, geralmente, hoje eu entendo isso, mas geralmente o mundo, né? Ou seja, as trevas vão tomar conta, vão puxar para si, para fazer essa educação espiritual oposta à que Deus tem. Então, eu cresci dessa forma. Meus pais, eles procuraram fazer realmente, como todos os pais, um excelente trabalho, eu tenho certeza disso. Mas nada disso vai isentá-los de algumas falhas graves que hoje, na fase adulta e como mãe que já sou, eu entendo que poderiam ter sido evitadas. Você deve estar se perguntando, como assim? O que eles fizeram? Porque quando a gente deixa a criança escolher alguma coisa, é o que a gente costuma falar, né? A criança, ela é uma esponja. Tem um ditado que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então eu quero pegar nisso daí, que muita gente tem falado isso hoje em dia, e eu cresci, então, aprendendo a forma como eles viviam a vida. Então, fala muito mais alto o que uma pessoa faz, uma criança aprende muito mais assim do que o que é dito para ela. Então, eu cresci num lar onde havia bebida, e a bebida, ela estava disponível. Se um adulto falasse para mim, olha, mas não pode beber ainda, mas na cabeça da criança a gente pensa assim, por que eu não posso fazer se ele está fazendo? Então eu cresci num lar onde mamãe e papai fumavam, havia muita bebida, né? Eles bebiam socialmente, mas um socialmente que tem acesso ali fácil na geladeira, toma uma dose toda vez que chega do trabalho, quando está em casa. E eu comecei a perceber toda essa movimentação. Então aos 7 anos de idade eu comecei a dar os meus primeiros goles, escondidos, mas meus primeiros goles em bebidas com cachaça, que se fazia em Minas, né? Misturava ali chocolate, leite condensado, mas havia a cachaça, guaraná, me lembro ainda da receita. Olha, irmãos, como é importante a gente entender que o que a criança presencia, o que ela aprende, o que ela vê, fica na cabeça da criança. Por isso que a Bíblia diz o contrário do que eu falei para vocês, que meu pai tinha um posicionamento que quando você crescer você escolhe. A Bíblia diz o contrário, coloca na cabeça da criança, incute a palavra, porque quando ela crescer ela não vai se esquecer. Então eu comecei aos 7 anos dando goles em bebidas alcoólicas. Acho que minha mãe não tinha muita ideia disso, mas eu esperava ela ir dormir. Eu abria a geladeira, sabia como fazia, eu tinha visto ela fazer, e eu colocava um pouquinho e bebia. Quando havia uma junção de parentes em eventos, que fumava, e às vezes pegava o finalzinho, aquela guimbinha, jogava pela janela. Eu me lembro que primos, as crianças que estavam ali, a gente falava, vamos pegar o que jogou pela janela. Então a gente pegava de novo, às vezes a guimbinha ali, né, que a gente chamava assim, e acendia, brincava de fumar. E não somente isso, eu também tive acesso a revistas que não eram de forma alguma
para a minha idade, né, com nudez, revistas que adultos às vezes acham que é normal ficar vendo, pode até melhorar, né, o relacionamento marido e mulher, mas deixa eu dar uma pausa e falar para você, isso nada mais é do que uma cilada, algo nocivo, tanto para os casais e principalmente se cair na mão de criança. E caía na minha mão, eu sabia onde havia, onde era escondido, então o esconderijo não devia ser tão bom assim. Por que eu estou falando todas essas coisas? Eu quero que você entenda de onde eu vim, o que era a minha infância, o porquê de todo esse testemunho ser lindo e realmente falar desse poder infinito de Deus, que Deus não tem uma impossibilidade para o Senhor, não há nada impossível para esse Deus. Então eu vim gerando neste meio e eu fui crescendo achando tudo isso correto. Fumar, beber, ver alguma revista com nudez, né? E crescendo, me lembro que aos 12 anos de idade, uma prima havia ouvido sobre Jesus Cristo, ela havia confessado Jesus Cristo e nós fizemos uma viagem à praia e ela estava conosco e ela falou assim, você conhece Jesus Cristo? E eu falei assim, Jesus Cristo que a gente chegou aí na missa, que eu ia poucas vezes à missa. E para mim a missa era um local de dar risada. Por que eu falo isso? Porque precisava ser um silêncio absoluto. E você falar para uma criança que está conversando com outra, você não pode fazer barulho, não pode rir. Era a mesma coisa que falar assim, ria. Então a gente tentava segurar o riso. Então para mim a missa era um local que eu já falava, ai meu Deus, eu vou naquele local onde é um silêncio absoluto e certamente eu vou dar risada e minha mãe vai ficar brava, alguém vai ficar muito nervoso comigo. E quando ela perguntou se eu conhecia Jesus, eu falei, não sei, eu não sei. E ela começou a contar o testemunho que ela havia sido ministrada sobre um Jesus que liberta, que salva. E eu me lembro que com 12 anos aquilo foi entrando dentro de mim, eu achei lindo. E pode parecer que naquela hora eu deveria ter tido a minha conversão e jamais ter me afastado dela. E eu gosto muito da minha história porque certamente, é o que eu disse no início, ela vai falar com você em algum momento. Então eu conheci aquele Jesus e ela falou assim, vamos confessar Jesus? E eu falei, vamos confessar Jesus. E ela fez a oração, eu falei que aceitava Jesus. Me lembro que na sequência, não lembro quem me deu, eu ganhei uma Bíblia pequenininha e eu comecei a ler, 13 anos. Nessa época eu saí de Belo Horizonte, me mudei para a cidade de Campinas e ali eu havia já me afastado desta minha prima. E eu li a Bíblia e eu me lembro que comecei a ler menos, lia um pouco mais e foi ficando esquecido na minha mente, mas mesmo assim, de vez em quando, eu me pegava pensando, eu preciso ler a Bíblia, tem tanto tempo que eu não leio a Bíblia, mas a mamãe não lia a Bíblia, meu pai sempre se dizendo um ateu. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. A minha irmã também começou a ler a Bíblia, mas assim, aquela coisa de criança sozinha. E agora eu vou falar algo interessante para você. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem visto, com coisas que você tem presenciado. Às vezes você está me assistindo aí, você é cristão, você está aí só para ver como Deus é maravilhoso, mas eu quero também trazer um recado. Cuidado com essas pequenas, mas muito efetivas ciladas que Satanás coloca na nossa frente. Qual foi a minha cilada? Eu me deparei com um horóscopo. Parece uma coisa tão inofensiva, não parece? E eu me lembro que uma amiga tinha o hábito de ler horóscopo e ela começou a falar assim, não, a gente precisa ler antes de brincar, antes de sair, antes de ir para uma festa e vamos ler horóscopo. E eu falei assim, mas eu lembro que a minha prima disse que o crente não tem signo, não lê. E aí aquelas dicas, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você continua sendo crente, você só vai ler o horóscopo só para ver, só para brincar. E eu comecei a brincar lendo horóscopo. E eu falo que eu não percebi, e até agora eu não consigo me lembrar, qual foi o momento da transição? O momento da leitura da palavra para só ler um horóscopo
e já me considerar uma total afastada do evangelho. São sutilezas que o mundo diz que é normal, que não tem nada a ver, que você se coloca ali suscetível àquilo, mas as trevas, elas abrem por uma brecha, elas abrem uma grande oportunidade na nossa vida. E aos 14 anos eu já sei que eu não servia mais a esse Jesus, e eu comecei a ter uma revolta muito grande dentro da minha vida. É a fase da adolescência, que todo mundo diz, é complicado, os hormônios, né? A aborrecência. Não profetize isso para o seu filho adolescente. Não diga para ele que ele está entrando numa fase complicada, uma fase difícil. Por que eu falo isso? Você começa a trazer uma autoridade para o mundo espiritual verdadeiramente atuar na vida do seu filho, do seu adolescente, com dificuldades, confusões mentais. Eu quero falar para você, se Deus é um Deus de todas as coisas, o Criador de tudo, Ele é Criador também da fase da adolescência. Então comece a profetizar bênçãos sobre o seu filho adolescente. Hoje eu consigo fazer essa história com os meus filhos. Eu sempre falo, vocês são bênçãos, não haverá hormônios que vão transformar vocês em rebeldes, desobedientes, inconformados, confundidos, porque existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, aquele que nos ensina, nos aquieta. E aí eu comecei a ser revoltada e eu ouvi aquela coisa, adolescência é complicada mesmo, ai, que saco, adolescente em casa. E eu comecei a me rebelar muito. E eu lembro que eu comecei a querer falar muito palavrão. Na época, meu pai falava quando bebia, com parentes, com amigos. E aí, o meu pai, sempre muito rígido, ele falava, você não pode falar palavrão. E ele ficava revoltado, ele queria me dar castigo, ele ficava muito nervoso. E aí, não pode, né? Não pode beber, não pode namorar, não pode. A criança, ela aprende mais com o que vê, com aquilo que é dito, adolescentes também. Então, às vezes você tá com um adolescente aí em casa e ele tá revoltado, parece que você fala, a gente não fala a mesma linguagem. Eu quero que você faça agora uma avaliação sobre a realidade que você tem apresentado para o adolescente, ou se o adolescente está me assistindo agora. Talvez a sua revolta não venha de ouvir coisas que não são feitas. Pessoas dizendo para você não beber e as pessoas bebem, as pessoas que têm autoridade sobre a tua vida, não fale palavrão e elas falam, não pode se insinuar, mas as pessoas têm acesso à pornografia e você sabe disso. Bom, a minha revolta foi essa. E eu realmente fui uma adolescente revoltada. Eu tinha ódio no meu coração, eu tinha muito ódio. Então eu abri muito as portas para que as trevas começassem a me usar como um instrumento neste mundo. Eu já não me lembrava mais da Bíblia, eu já não achava nem conexão. Quem era aquela menina com 12 anos que falou de Jesus? Falou de quem? E eu comecei a ter uma adolescência, namorava um, namorava outro, terminava, namorava mais um, namorava outro. E eu me lembro que aí começavam as regras, pode só beijar na boca, mas não pode fazer aquilo. E aí eu quero de novo falar com você que está me assistindo. Será que é para um adolescente, para um jovem, 12, 13, 14, começar a namorar? E eu sei que você pode estar aí assistindo e você deve ter ficado irritado se você é esse adolescente, ou se você, por um acaso, é um pai ou uma mãe liberal, ou mesmo que você não seja liberal, você simplesmente acha que precisa, porque vai começando a treinar, né? Vai treinando, namora um pouquinho, depois para, né? Uma coisa suave. Um namoro leve. Eu não sei se você vai ter a competência que eu vou falar agora, mas meus pais não tiveram. Eu certamente não teria essa competência de estar o tempo todo junto com o adolescente, vigiando cada passo. Não tem como. Eu quero falar para você que isso é impossível. E olha, eu quero falar para você uma estratégia. Eu falo que Deus é estratégico, lembra que eu disse no início? Eu vou chegar naquela parte. Quando Deus permitiu que eu pensasse que o pastor fosse caseiro de uma chácara. Bom, vamos lá. Vocês, né, a adolescência, vocês gostam de jogar, né, desde muito pequeno. Essa é uma luta que nós temos hoje em dia. Mas vocês gostam de praticar, né, ver joguinhos. E eu não gosto muito disso, não gosto mesmo, não me adapto com isso. Mas eu escuto, né, as brincadeiras e passamos de fase. Nossa, agora eu peguei uma outra fase.
E Deus me deu este ponto, porque Deus é estratégico, para falar na linguagem jovial. Eu expliquei assim para os meus filhos. Então vamos lá, quer namorar, dá só beijinho, como as pessoas acham que dão o start, né? O começo para o adolescente, e ele vai seguir só o começo. A adolescência é criativa, né? E eu falei assim para eles, então vamos supor que dar um beijo na boca é a fase 1 do joguinho, e eu deixo vocês chegarem até a fase 2, aquele namoro, né, mais dentro de casa, mais assim, até o casamento, vamos supor 30 fases, vocês ficam na fase 2 por muito tempo. Quer brincar assim? O jogo tem graça? E meu filho, eu lembro quando eu disse isso pra ele, ele fez assim, nossa mãe, isso é horrível, como que vai fazer um joguinho que passa fases e eu só fico travado na primeira ou na segunda fase? E é isso que eu quero falar pra vocês, um namoro de jovens, muito jovens, não vai ficar na fase 1 ou 2 desse joguinho. São muitas fases e eles vão querer extrapolar, avançar fase. E se você falar não pode, a sua voz nesse ponto vai ser muito pouco ouvida. E eu tive namoros, e o namoro foi aumentando, aumentando e troca. E a cada experiência nova, você não volta mais só para a primeira experiência. Você quer uma experiência a mais, uma experiência a mais. E isso é com a bebida, isso é com o cigarro, com o eletrônico, com joguinhos e com relacionamentos. Então, tentando trazer aí um salto para você, aos 23 anos de idade, eu tive meu primeiro casamento. Eu casei porque eu detestava, era apaixonada por ele, mas eu detestava o ambiente familiar. Eu lembro que eu dizia sempre assim, eu não suporto mais ficar num ambiente com tantas brigas, porque havia muita briga, por bobeira, discussões, lembra que eu falei aquela coisa, adolescente, só que parecia que a minha fase de adolescência não passava. Eu era uma pessoa muito revoltada com várias coisas. Então, esse desconforto familiar me fez ter uma necessidade de me casar. E calhou que eu tinha encontrado uma pessoa, estava apaixonada, e assim fui eu para o meu primeiro casamento, uma paixão. Paixão não sustenta casamento, casamento veio da parte de Deus para que haja uma responsabilidade entre homem e mulher, então marido e a esposa, que vão traçar ali um futuro com um objetivo, um propósito de Deus. Um casamento não é baseado na paixão, na emoção, até porque Deus não baseia-se na emoção. A palavra de Deus, ela é limpa, ela é clara, ela tem leis, a palavra de Deus tem direcionamento e o próprio Deus diz, aquele que me ama, me obedece. Então, fiz o meu primeiro casamento, mas um casamento sem Jesus. Não tem condição de ir para frente. Não tem condição de ser muito bem sucedido. Um casamento sem Jesus é falta de perdão. Um casamento sem Jesus pode ter pitadas de traição. Um casamento sem Jesus, você acha que está numa crise que não há mais solução, porque talvez a paixão acabou. E a paixão, ela vai acabar. Porque a paixão, ela faz mal para o físico. Parece que a euforia faz muito bem, é maravilhoso, mas se você já se apaixonou, tenta lembrar. Quando a gente está apaixonado, a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente só vê qualidades na pessoa. Você quer uma coisa mais nociva do que isso. Você ter a sua mente tão perturbada por aquele sentimento que nem o defeito de uma pessoa com a qual você diz que vai ficar para a vida toda, você consegue enxergar. E no casamento, a paixão vai terminando e acredito que isso tenha acontecido comigo e com meu ex-marido. Acabou um pouco aquela emoção, os problemas ficaram muito maiores e a falta de sabedoria de Deus para liderar uma crise conjugal me levou ao divórcio aos 28 anos de idade. Aos 28 anos de idade, então, quando tudo parecia que podia ficar pior, veio a certeza, né? Como diz aí a brincadeira. Aos 28 anos após o meu divórcio, porque até então, quando eu bebia, era algo muito raro. Depois dessa minha infância, tomando um pouquinho, eu comecei a beber socialmente uma taça de vinho, só para ficar enquadrada na sociedade, para não ser aquela pessoa apontada
Eu era muito jovem, eu me importava demais com o que os outros poderiam pensar de mim. Então, esta minha fase de beber socialmente com o divórcio acabou. E aí sim, eu entrei de cabeça na bebida. Foi quando eu pensei, agora eu estou livre. Livre do casamento, livre da minha mãe, posso fazer o que eu quiser da minha vida. Lembra, nessa época, Jesus já estava muito longe de mim. Eu não me lembrava da menina aos 12 que um dia se apaixonou por Jesus. E eu comecei a beber e o início foi até difícil. Eu achava que queimava a garganta. Eu achava que era meio desconfortável. Havia bebidas que eu comecei a trocar as bebidas. Para que eu vou ficar só no vinho? É melhor eu poder tomar um champanhe, quem sabe aprender a tomar uma cerveja. E cada vez mais eu queria testar uma nova bebida e aumentar a quantidade que eu conseguisse beber ali. Então, de um copo passaram para 2, para 3. Eu cheguei a beber uma garrafa e meia de vinho tinto numa conversa e nada me satisfazia. E enquanto eu bebia, às vezes numa balada, bebia muito, eu comecei a querer colocar o cigarro no cenário também. Porque eu achei que ficasse bonito, ia ficar muito mais charmoso. Algumas ideias que são diabólicas para a vida de uma pessoa chegam à nossa mente quando a gente está sem Jesus. E aí eu bebia bastante, veja, tudo isso depois de 28 anos. Então com 30, 32, 33, bebia bastante, fumava o meu cigarro, comecei a fumar charuto também, porque eu achava que eu deveria melhorar, né? Trazer aí um upgrade para os meus vícios. E eu não posso deixar de falar, eu entrei também no vício da pornografia. Então você vê aí uma pessoa divorciada, que trabalhava, que ganhava o dinheiro próprio, que tinha na mente que não havia limites. Quem é que vai mandar em mim? E assim eu comecei a viver a minha vida. Não vai ter ninguém que vai mandar em mim. Eu já me desvencilhei das ordens da minha mãe, me desvencilhei de todo o parecer de pessoas, eu não me importava mais e eu não tinha mais nada que pudesse me colocar limites. Então, não haveria de ser os vícios. Os vícios também, eu dei vazão a todos eles, então, com 33, 34 anos, eu era uma pessoa que bebia demais, costumavam até me chamar de Total Flex. Na época, o carro Total Flex podia gasolina, pode álcool, e o meu apelido, então, pelas pessoas de trabalho era Total Flex. Qualquer bebida que me desse, eu iria tomar, eu iria ficar alta, eu podia beber até quase cair. Quando eu falava, não, agora eu tô passando muito mal. Então era algo vexamoso, mas dentro de mim parecia um ato de liberdade. É para provar para todo mundo que eu era uma pessoa empoderada. Então, fumava, bebia, viciada em pornografia. Foi quando fui chegando no meu auge da minha podridão. Vai chegar o momento do caseiro, que era pastor e não era caseiro, que eu disse antes. No meio de tudo isso, eu tinha amigos de balada, todas essas coisas. E eu me lembro que um dos meus amigos de balada também ia à igreja. E neste momento, apesar de, além, de não seguir nada das coisas de Deus, nem me lembrar mais daquela menina dos 12 anos que havia confessado Jesus, eu desenvolvi um ódio por crentes. Eu tinha ódio de quem viesse falar, Deus abençoe, Deus é poderoso, Deus... Eu comecei a ter ódio, mas um ódio profundo de frases que mencionavam Deus. Então, além de não seguir, eu odiava. E esse meu amigo, um deles, também ia à igreja. Então, me lembro que em alguns momentos, quando a gente bebia, ele talvez se sentisse ali... Eu não sei, eu não posso falar o que ele sentia, mas era como se fosse culpado. Na minha mente, ele estava se sentindo culpado, porque ele fazia as baladas sexta e sábado, e certamente domingo ele estaria na igreja. E eu me lembro que quando uma vez nós bebemos muito, ficamos sentados lá de fora, ali da balada, e ele começou a olhar para o céu, e ele falava, Deus, Jesus, eu te amo, Jesus.
E eu lembro que eu falei para ele assim, eu odeio você quando você começa a falar desse Jesus. A bebida em você traz isso, você começa a olhar para o céu e você começa a chorar. E naquele momento, para mim, ele não era mais meu amigo, eu tinha muita raiva dele. Dentro deste cenário, eu me envolvi com uma pessoa, e agora eu vou entrar num assunto bem mais profundo espiritualmente. Não saia daí, escute o meu testemunho, esteja em oração ouvindo o meu testemunho. Essa é a minha vida, o meu testemunho, e eu preciso trazer para você, porque certamente, como eu disse no início, esse testemunho vai falar com você, se não todo o tempo, trechos importantes Deus vai falar com você. Eu tive um relacionamento, um namoro com um rapaz que ele chegou a mim já de uma forma muito misteriosa. Eu me lembro que divorciada e as pessoas falavam, nossa, ela precisa casar de novo, tá muito perdida. Alguém me inscreveu num desses sites de namoro, não me lembro, me inscreveram. Quando eu vi, eu comecei a receber recados, porque haviam colocado isso daí, meu nome, meu telefone. E este rapaz, ele chegou muito certeiro até a mim. E ele começou a mandar recados e ele dizia assim, você foi feita especialmente para mim. E ao mesmo tempo que essa frase me irritava, algo me puxava para ele. E ele falava, eu vi você e você não entende isso agora, mas está me trazendo que você é minha e vai ser minha. Como nessa minha caminhada de muito cigarro, muita bebida, eu me envolvia facilmente com leituras de cartas, tarô, com esoterismo. Eu tinha na minha casa, inclusive, uma bruxinha, que na época eu falava, é só uma brincadeira. Mas essa bruxa, ela continha um saco sujo com algumas moedas, e cada moeda que lançasse dizia o que aconteceria comigo. Então eu tinha muita conexão com o misticismo. Lembra, o horóscopo me tirou da fé em Cristo e eu já não sabia mais e me envolvi profundamente com tudo que se dizia respeito que não fosse sobre Deus, sobre Jesus. Então, neste momento que eu conheci este rapaz que chegou a mim com esse dizer, eu sei que você foi feita para mim. O místico entrou na minha mente, apesar de me irritar, porque ele parecia que queria me dominar. Lembra que eu falei que ninguém mais mandaria em mim? Eu era atraída por ele, porque eu pensava que talvez o cosmos tivesse falado para ele. E aí eu começava a mexer com a bruxa que eu tinha em casa, aquela boneca, só para saber. E tudo me direcionava para ele. E eu comecei a namorar. E ele era espírita. E eu me lembro que ele dizia que ele, eu não sei se o termo correto é esse, mas como eu me lembro, ele dizia que ele era o chefe da mesa branca. Era ele que tinha um local onde ele ia, e eu comecei a conversar com ele, a gente se encontrou, e ele dizia que ele era o líder daquele lugar e que era algo muito profundo. E que eu era a única que poderia ocupar o lugar de esposa dele. Eu era uma pessoa muito mística e eu achava que estava se alinhando os planetas a nosso favor. Eu nem sei qual era a teoria que entrava na minha mente, mas com aquelas palavras que ele ia trazendo a cada encontro, eu comecei a namorar com ele. E algumas coisas que você pode achar que é bizarro, mas eu tenho o nome certo para isso, espiritual das trevas, começaram a acontecer nos nossos relacionamentos. Presta atenção nisso. Nós íamos em alguns bares, e eu falo sempre, o ambiente, ele atrai, seja a presença de Deus ou a presença de demônios. E nós íamos em bares, aqueles barzinhos, os famosos inferninhos. E quando nós chegávamos lá, a primeira coisa que ele pedia era o uísque. E nessa época eu também já bebi uísque. Eu fui sendo treinada pelas trevas a praticar todos os vícios. Então ele bebia, ele pegava um uísque para ele, um uísque para mim e um uísque para a entidade. Esse assunto ele é bem sério, bem profundo. E eu oro agora em nome de Jesus, que você que está assistindo
essa parte daqui para frente, que o Espírito Santo de Deus cubra a tua vida, que o Senhor revista você, tua casa, com o Espírito Santo de Deus, e que, como a palavra de Deus diz, que o Senhor dê ordem a seus anjos, que guardem o local onde você está, que guardem a tua família, os teus negócios, em nome de Jesus. Amém. Ele pegava uma bebida para a entidade. E eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando e eu comecei a sentir um cheiro. E era um cheiro doce, um cheiro que eu me lembrava cemitério na minha infância em Belo Horizonte. E eu me lembro que eu falei para ele: que cheiro é esse doce, horrível que eu estou sentindo? E naquele momento ele falou assim: não fale mais nada, não abra a sua boca, porque ela está aí do seu lado. E ele disse isso se referindo a um demônio, a uma entidade. E o cheiro ficou muito forte. E ele disse assim: não fale mais, porque ela está com ciúmes de você. Para uma pessoa que talvez não fosse conectada a tanto esoterismo, a tanta coisa, pudesse nesse momento sair correndo daquele lugar. Mas como eu era uma pessoa que desafiava tudo, que ninguém poderia me ordenar nada, eu acho que naquele momento eu me achei muito mais forte do que a entidade. E aí o que aconteceu foi que o copo que estava, não era o copo, me perdoa, o copo estava ali, ele pegou o copo de uísque e ele colocou do lado que ele disse em que ela estava e falou: este é seu, falando com algo que estava do meu lado esquerdo. Eu naquele momento só fiquei quieta, mas eu não tive medo. Eu estava ali como uma desafiadora, uma pessoa com personalidade rebelde, que é assim que eu era, desse jeito eu era. E depois o copo de uísque começou a baixar. Eu olhei e eu achei aquilo fantástico. Eu estava vivendo algum mover que era além da capacidade humana. E ele falou: é por isso que você é minha escolhida. E quando ele falou isso, eu estava ali, o copo de uísque começou a baixar e ele falou assim: continua conversando comigo como se nada estivesse acontecendo, está tudo sob controle. E eu continuei a conversar com ele, Passado um tempo, um cinzeiro de vidro pesado, nós estávamos numa mesa que parecia de pedra. O cinzeiro, ele começou a andar na mesa fazendo um zigue-zague e com muita violência, sozinho. O cinzeiro fez o zigue-zague e parou na boca do meu estômago. Nesse momento, ele se assustou e falou assim: eu preciso fazer algo, porque a entidade está violenta para o seu lado. E aí ele acendeu um cigarro e ele colocou o cigarro aceso de pé no chão e falou: este é o seu, e falou novamente para a entidade. Depois de tudo aquilo, ele falou assim: está chegando o momento de você participar comigo das sessões que eu faço. E ele me disse algumas coisas assim: você precisa entender que quando eu estou com a presença do ser superior, ele dizia que era o ser superior, e ele me disse algo: os meus olhos saltam para fora. Eu sei que você pode estar assistindo isso nesse momento e pensando assim: eu acho que essa pastora não é muito boa da cabeça, não. Nunca vi um negócio desse. Essa pastora não... Mas lembra, eu não acreditava nas coisas do Senhor. Eu estava ali recebendo tudo. Eu estava sendo treinada para ser esposa de uma pessoa que se dizia autoridade, onde ele trabalhava para os espíritos. E ele começou a me contar alguns fatos sobre ele estar ali comigo, e ele dizia assim: só um minuto, eu vou me materializar em outro lugar agora. E ele fechava assim o olho e ele falava: pronto, fulano de tal já me viu em tal lugar, tá tudo certo. E eu falei: nossa, isso é muito diferente. E eu ali quase que ansiando por isso, né? E eu falava: isso é muito diferente. Eu me lembro que eu saí daquele encontro e comecei a contar para as pessoas exatamente isso que eu estou contando para você aqui agora, que está me assistindo. E o que acontecia é que quando eu contava isso,
Tudo ao meu redor mexia. As cadeiras tremiam, bancos tremiam, as mesas tremiam. E eu falava para a pessoa, tá vendo como eu não estou mentindo? Que existe uma autoridade que a gente não conhece, deve ser bom servir essa autoridade. E comecei a tramar todas as coisas ruins na minha cabeça, achando que esse era o caminho. E quando algo dava de errado com a minha vida, eu olhava para cima e falava assim, a culpa é sua, Deus, só pode ser. Eu nem acredito que você exista, mas só pode ser você que está interferindo nos meus negócios aqui da terra. A falta de conexão é grande, né? Nós podemos falar que não acreditamos nesse Deus, não servimos a esse Deus, não professamos a fé nele, mas somos todos criados por esse Deus. E como criação deste Deus, eu tinha algo que em mim era um buraco. Parecia tudo muito certo, mas uma revolta, ela permanecia e ela só crescia dentro de mim. Eu tinha ódio de inúmeras situações. Quando eu planejava algo e na minha mente já não havia mais limites. Se eu quisesse o emprego de alguém, eu simplesmente procurava alguma coisa, algum rito para arrancar a pessoa daquele lugar. E eu encontrava pessoas que faziam essas coisas. Então a vida parecia fácil, me incomodou, arranca, tomara que morra, será que não dá para fazer algo para morrer? E tudo baseado em muito ódio, muito ódio. E ao mesmo tempo, quando dava errado alguma coisa, a culpa era de Deus. Um Deus que eu dizia que não existia. E essa frase, eu morava num loft sozinha, lembra, divorciada. E eu olhava para o alto e eu dizia assim, a culpa só pode ser sua. Eu estava me referindo a Deus. Eu odeio você. Você nem existe. E aí eu dizia uma frase. E eu vou te mostrar como Deus falou comigo lá na frente. Usando esta frase que eu dizia para Deus, enquanto eu dizia que ele não existia, que ele atrapalhava os meus sonhos, que o melhor era seguir as trevas, aquele movimento. Eu falava assim, você não existe. Porque se você existir, venha grande para cima de mim. Porque se você vier pequeno, eu falava olhando para o alto. Mas Deus não existe, como que eu olhava para o alto? Algo dentro de nós já nos direciona para o alto, onde está assentado nosso Deus, no alto sublime trono. E o nosso Senhor Jesus, à sua direita, assim diz a palavra de Deus. E eu falava, porque se você vier pequeno, sabe o que eu vou fazer com você? E eu tinha a audácia de olhar para o chão. E eu fazia assim, e pisava, como eu fazia com a guimba de cigarro, quando eu jogava no chão e apertava com o pé para apagar. Eu falava, tá entendendo? Você não existe. Se existir, vem grande, hein? Porque senão, ó, eu piso em você. Vamos chegar até o momento da estratégia do Senhor na minha vida. Lembra que eu falei para você que eu tinha um amigo que ia para balada, mas também ia para a igreja? Vamos entrar agora naquilo que Deus fez. Qual foi o plano maravilhoso do Senhor para minha vida? E eu gosto de contar essa história porque tem pessoas que falam assim, não, pastora, porque Deus só chega na vida de alguém se a pessoa pedir muito, se a pessoa clamar. Eu falo, olha, o Senhor, ele pode vir e tocar na nossa vida da forma que ele quiser, segundo a soberania dele, a justiça, o amor e a graça desse Deus. Porque somente pela graça Deus olharia para mim e falaria, você precisa ser salva para não morrer e não morrer cedo. Porque quem bebe, dirige, fuma e pratica todo tipo de imoralidade sexual, somente a morte aguarda. E este meu amigo um dia ele falou assim para mim, você precisa me encontrar. Eu morava em São Paulo, meus pais moravam em Campinas. Ele falou assim, você precisa me encontrar para a gente planejar a nossa grande balada no fim de semana seguinte, ele falou, né? No fim de semana que vem, que nós vamos fazer em Campos de Jordão. Eu falei, claro, a gente precisa saber quem é que vai levar vodka, quem é que vai levar cerveja, quem vai levar cigarro, né? Quem vai levar charuto. E eu era a master de charuto, eu gostava de providenciar um charuto, um charutinho, uma cigarrilha, eu achava fino demais. Então eu me colocava à disposição para providenciar essa parte de fumaça. E ele falou assim, mas tem um detalhe, eu não vou estar em São Paulo. Eu falei, nem eu. Esse fim de semana, para a gente conversar, eu vou estar em Campinas.
Ele falou, não tem problema, eu vou estar em Indaiatuba. Eu falei, o que você tem lá? Ele falou, lá nós temos uma chácara, a família tinha uma chácara e nós vamos estar lá nos reunindo, vai ter o pessoal da igreja, mas você vai lá só pra gente conversar, porque eu não consigo sair de lá. E você vai lá e a gente conversa. E eu me lembro que eu falei pra ele assim, o quê? No meio de crente? E eu fiz assim, detesto crente. Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo crente. E ele fez assim, nossa, não precisa tanto, né? Ele falou assim, mas eles não vão fazer nada com você. Você vai lá pra gente discutir a balada. Pensa, tem um propósito melhor nisso. Só que eu imagino no céu o grande propósito que havia nesse encontro, nessa chácara em Indaiatuba. E eu me lembro que eu falei pra ele assim, tá bom, quando é que é pra eu ir na sua chácara? Ele falou, a gente se encontra no sábado lá, pode ser? Eu falei, pode, sexta-noite eu tô indo pra Campinas. Ele falou, sexta-noite eu estou indo lá pra Indaiatuba. Indaiatuba e Campinas é relativamente perto. Eu falei, tá bom. Fui pra casa da minha mãe morando em Campinas. E eu me lembro que eu falei assim, bom, mamãe ama essas coisas de ouvir falar de Jesus. Porque a minha mãe sempre gostou de ir em todas as religiões. E num encontro prévio, a minha mãe conheceu esse amigo. Numa época que eu tinha feito uma cirurgia, e a minha mãe cuidando de mim, ele foi me visitar. E enquanto eu estava ali meio drogada, grogue ali do pós-cirúrgico, eu não me lembro, ele falou alguma coisa de Jesus para minha mãe, que eu não me lembro o que foi. Eu só sei que, fato é, eu pensei assim, bom, eu vou falar para minha mãe, porque ele falou, chama sua mãe para ir junto na chácara, pelo menos ela dá uma voltinha. Eu pensei comigo, bom, não quero ir para essa chácara, porque tá cheio de crente ali. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aqui uma jogada com os bruxos. O que os bruxos acham que eu devo fazer? Aí eu falei assim, eu já sei, eu tô tendo uma intuição que eu vou chamar a minha mãe para ir comigo. Porque a minha mãe não gosta de sair de casa, ela vai falar que não e eu tenho a desculpa perfeita. Eu vou falar pro meu amigo, olha, eu não quero ir sozinha, chamei a minha mãe para ir comigo e ela falou que não pode, é muita falta de educação deixar minha mãe aqui. Eu tinha o plano perfeito, porque afinal de contas a minha vida vivia de mentiras. Eu fui ensinada que mentir não tem problema, desde que seja para um bem maior. Mais um vício, que eu havia até me esquecido, o vício da mentira. Eu mentia tanto que em alguns momentos eu mentia até o meu próprio nome. Muitas pessoas que podem assistir esse testemunho um dia, talvez você esteja aí e fale assim, uai é bom, né? Mas essa aí é pastora Eveline, essa daí não é a Duda? O meu nome, o meu codinome era Duda para muita gente, porque eu achava mais chique, mais descolado do que Eveline. Eveline era um nome muito pesado para mim. Ou seja, eu mentia. Mentir para mim ficou comum como arroz e feijão para brasileiro. E aí eu falei, eu tenho a mentira perfeita. Eu vou falar que a minha mãe não quis ir, porque eu já sei que ela não quer, e eu não vou. Falei, pronto, acertei isso com todos os meus cosmos, toda a minha parte esotérica, fiz de tudo, e esse era o trato que eu tinha feito com as trevas. No sábado eu acordei e falei, bom, deixa eu só fazer a pergunta para minha mãe para não ser mentirosa, né? Com as cartas que eu tinha feito. E eu falei para minha mãe, fui convidada para ir até Indaiatuba, sabe aquele meu amigo que você conheceu na cirurgia? Eu sei quem é. Falei, então, ele me chamou, ele vai estar numa chácara em Indaiatuba, vê se pode, longe daqui, eu falei para ela, para falar de uma balada que a gente vai, mas eu só vou se você for. Nessa hora minha mãe falou assim, que ótimo, vou trocar de roupa e nós vamos. E eu me lembro que eu fiquei revoltada, eu falei, como assim, você não gosta de sair de casa? Ela falou, nossa, mas eu gostei muito daquele seu amigo, até porque ele fala uns negócios de Jesus que eu acho muito interessante. Aí eu falei, não, se é pra ir, você puxar esse assunto com ele, é melhor que você nem vá. Mas eu já tinha feito o convite, a estratégia do céu começou ali na minha mãe. E ela falou, não, agora nós vamos, quem quer ir sou eu. Enfim, fomos até a chácara em Indaiatuba, eu e mamãe do lado, e eu fui dirigindo até lá, e eu falei pro meu amigo, olha, eu vou chegar aí, eu já tinha avisado a ele antes, falei, eu vou chegar aí, eu não quero contato com os crentes, porque se eu encontrar com um crente, eu falei pra ele, é capaz que eu bata neles. Eu detesto crente. Eu falei pra ele, você tá entendendo? Ele falou, não tem problema. E aí, antes de ir até lá, eu me vesti de uma forma que eu acreditei que eu pudesse
tacar medo nos crentes. Eu coloquei um short jeans meio rasgado, uma camisa roxa, coloquei um óculos de sol bem grandão, que eu gosto, até hoje eu gosto, coloquei uma bota preta, porque eu queria que o crente fugisse de mim. Na minha mente, crente era um povo fraco, que tinha medo de todas as coisas. Então, se você que está me assistindo aí, você é cristão, você é cristã, não tenha medo das coisas. O medo nos traz uma fraqueza que o mundo espiritual maligno entende que ele pode dominar e fazer com você. Então, eu falava, o crente ele é medroso, o crente ele é feio, o crente só é crente porque não tem oportunidade na vida. E eu falava, por isso que eles acreditam num livro fraquinho como esse, se chamado Bíblia, que deve ser um livro totalmente desconectado, onde já me falaram que 40 pessoas escreveram. Imagina se um autor que escreve, às vezes ele parece que mudou a personalidade, que dirá de um livro com 40 escritores. Então, crente era fraco. E eu me vesti para assustar. Vamos voltar? Chegando lá na chácara, o meu amigo veio me receber, eu passei por uma porta de madeira, uma porteira, eu não me lembro direito. Eu entrei e falei para ele, eu vou ficar aqui, muito próximo da saída. E eu vi mais à distância que havia uma casa, uma quadra, e ele falou, tá bom. E a minha mãe, ai, que demais, aquele povo é da igreja. E ele falou, sim, a senhora quer ir lá? Pode ir. Eu me lembro que a minha mãe foi lá. E eu falei, ai, só minha mãe para querer se misturar com esse povo. Aí ele falou, por favor, eles não estão nem chegando perto de você, vamos falar da balada. E eu falei, tá bom. E a gente conversando, e ele falando, então, a casa tá alugada, precisa ver quem leva isso, quem leva a comida, né, a bebida. E enquanto a gente conversava, um assunto trivial, vamos combinar quem leva o quê pra viagem, né? A gente faz isso. Eu me lembro que eu comecei a ouvir o povo crente jogando bola num campo à distância. Também creio, como estratégia do Senhor, naquele dia, aqueles crentes deram nome 51 e Caipirosca, alguma coisa assim, para os times. Então, um time chamava 51, Pirassununga, acho que é isso, acho que é pinga, e o outro era Caipirosca, alguma coisa assim. E aí, como que eu sabia disso? Porque conversando com meu amigo próximo à porteira, do lado de dentro, eu escutava, ponto para 51. Aí o outro falava, Caipirosca ganhou. E aquilo foi me irritando profundamente, profundamente. Eu não consigo dimensionar o ódio que foi crescendo em mim. E eu me lembro que eu parei a conversa com ele, eu falei assim, você tá vendo por que eu não gosto desse pessoal da igreja? Ele falou assim, o que foi agora? Eu falei, você não tá ouvindo o absurdo? Esse povo nem deve beber e ele está colocando o nome de Pirassununga, de Caipirosca, e eu ainda fiz uma piadinha. Eu falei pra ele assim, nem pra dar o nome de uma bebida fina, uma bebida cara. Eu falei, meu Deus, além de feios, sem estrutura, medrosos, eles também são cafonas. E ele falou assim, meu Deus, para com isso, eles não estão te incomodando, vamos continuar conversando. E tudo isso eu falo que foram estratégias de Deus, para você entender que eu detestava, hein? Eu detestava crente, assunto de crente, palavra de Deus, Deus. E nesse momento eu conversando com ele, veio um adolescente, eu acho, e falou para ele assim, vamos, agora vai cantar o parabéns. Aí ele falou assim, você quer descer? Vamos cantar parabéns? E nessa época eu era assim muito magra, eu malhava muito, eu me importava muito com o corpo, muito com a aparência. Apesar de ser muito magra, eu sempre achava que eu estava gorda, eu achava que tinha uma gordura a mais, então eu fazia aplicações para derreter gordura, eu fazia dieta, eu malhava 2h30, 3 horas por dia. Cuidado com o tanto que você se incomoda com a estética, com a perfeição do seu corpo, porque são estratégias que escravizam a nossa vida. E eu era essa escrava de balança, de subir na balança todo dia, engordou 300 gramas, né? E eu virei para ele e falei assim, olha, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou preocupadíssima com o meu corpo, eu deixo para gastar em calorias com bebida.
Mas comer bolo, eu falei para ele, açúcar. Eu falei, vai sozinho, me larga aqui, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui sozinha. Vamos falar da estratégia do caseiro? Cheguei nesse ponto, que você que está aqui comigo até agora. E a partir de agora, você vai viver junto comigo mais uma vez, e a cada vez que eu conto esse testemunho, você vai viver essa grandiosidade de um Deus que muda toda e qualquer história. Não desista de orar por ninguém. Não fale, isso é muito difícil para Deus. Eu venho aqui contar o meu testemunho, me expor desse jeito, porque é para a glória desse Deus. Quem orava por mim, que eu fiquei sabendo depois, quando orava, falava, Deus, eu não acredito que essa moça aqui, que essa mulher possa se converter, mas como o Senhor é o Deus do impossível, e levavam foto minha, nome, levavam para monte, para altar, queimavam. A palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Eu sou fruto da oração de pessoas que me conheceram. Eu conheci alguns cristãos na minha jornada, que me traziam alguns versículos e eu detestava, eu ganhava DVDs com louvores, eu quebrava, mas Deus enviou essas pessoas, elas oravam por mim. Naquele momento em que eu fiquei sozinha ali por trás daquele portão, de madeira, achando maravilhoso eu estar ali sozinha, porque afinal de contas aquele povo ia sair da quadra, eles iam cantar parabéns. Eu estava ali sozinha e chegou um senhor com uma camisetinha velha, um short velho, um chinelo de dedo em que o pezinho dele estava saindo para fora. E ele veio comendo um pedaço de bolo e sentou num banco próximo ao que eu estava ali. Quando eu olhei, eu falei, bom, este certamente é o caseiro dessa chácara. Deixa o caseiro aí, eu pensei, é um miserável. Deixa esse homem comendo esse bolo, já que ele está acima do peso, porque ele era meio cheinho, eu falei, vai ficar mais fora do peso ainda. E ele se sentou ali comendo o bolo. Mas não demorou muito, vieram uns 2, 3 adolescentes, sentaram na frente dele e fizeram uma meia-lua em frente daquele homem. Eu achei aquele cenário tão engraçado. Eu pensei, o que esses adolescentes querem com esse caseiro? E eles começaram assim a conversa. Conta de novo, como é que aconteceu? E eu falei, algum assunto que eles começaram lá embaixo e vieram terminar, lamentavelmente, do meu lado. Mas eu pensava, deixa o caseiro aí, é um miserável. E este homem começou assim, quando eu me converti, ele era do norte, ele tinha um sotaque assim, às vezes eu conto imitando um sotaque, mas ele dizia assim, quando eu me converti, a minha esposa não era convertida, eu acordava no meio da noite, ela estava em cima de mim com a peixeira, e eu dizia para ela, mulher, não baixa a peixeira, que Jesus quebra teu braço. Aí todo mundo comia um pedaço de bolo. E depois, os adolescentes perguntaram, ele falou, e depois eu estava dormindo, e aí eu acordava no meio da noite, e ela estava com a peixeira, e eu dizia, mulher, não baixa a peixeira, que Jesus quebra teu braço. E eles comiam um bolo. Eu falei, nossa, quem que não ouviu para falar 2 vezes? Porque todo o meu pacote ainda tinha falta de paciência. Eu era impaciente, então eu era alcoólatra, fumava, eu tinha imoralidades sexuais, eu não tinha paciência, detestava as coisas de Deus, entrei no espiritismo, gostava de esoterismo, de bruxaria. Esse era o meu pacote, sujo, imundo, e achando que estava correto. Eu falei, bom, talvez essas pessoas sejam meio dementes, precisa falar 2 vezes? Deixa o caseiro aí, é um miserável. E aí eles perguntaram, e depois? Ele falou, e depois eu estava dormindo, e eu acordava, a mulher estava com uma peixeira, e eu falava, mulher, não baixa essa peixeira, que Jesus quebra teu braço. Na 3ª vez, eu não me aguentei. E foi nesta hora que eu fiz o meu primeiro contato visual com aquele homem que eu dizia que era um caseiro e que era um miserável. E com toda a minha agressividade, eu me lembro que eu olhei para ele e disse assim, ô moço, eu não tenho nada a ver com essa historinha que vocês estão falando. Mas eu quero falar só uma coisa. Essa mulher não baixou essa peixeira, não é por causa desse Jesus.
é porque, e eu peço perdão a você agora que está ouvindo, mas eu preciso contar para você um pouquinho da grosseria com a qual eu me comunicava. Então, cuidado com a sua forma de falar. Você é estúpido, você é grosseiro, você fala palavrão o tempo todo. E pior, você se diz um cristão? Reveja a tua forma de se comunicar, porque a doçura, a educação faz parte do Espírito Santo de Deus. Voltando, eu virei para ele e falei: esta mulher só não baixou a peixeira sobre você, porque você certamente tem um rabo tão grande que você está sentado em cima dele. Nessa hora esse homem olhou para mim, assim como estou olhando para você. E ele disse assim: filha, por que você me odeia tanto? Se foi com amor que eu gerei e com propósito que eu coloquei, que eu tenho na sua vida. Você olha para o alto e você diz: a culpa é minha? Naquele momento, a voz entrou nos meus ouvidos e olha, isso aconteceu no dia 24 de junho de 2006. Eu não sei em que momento você está ouvindo isso, mas eu estou aqui agora, em 2025, e até hoje me emociono com essa frase. Foi a única hora em que eu fiz contato visual. E naquele momento, eu esqueci de falar. Haviam me trazido um pedaço de bolo que eu fiquei segurando e eu falei: eu não vou comer esse bolo, porque eu não vou engordar. Quando ele falou: eu te amo, filha, e você diz que é minha culpa, naquele momento o bolo caiu da minha mão. Eu gritei, eu fiz assim, e eu fazia ai, 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 parecia que cortava o meu ouvido. Era uma voz de trovão. E eu não sabia. Depois eu vim conhecer a história de Paulo. Quando Paulo, no caminho para Damasco, ele foi para perseguir os cristãos. E a voz, a mesma voz que eu ouvi, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele havia tido clarão. Ele ficou ali sem enxergar, cego por 3 dias. E a palavra de Deus diz que a voz, como um trovão, entrou em Paulo. E Paulo pergunta: Senhor, quem és tu? Naquele momento eu sabia que aquela voz era a voz de um pai. Por que pai? Porque eu me encolhi como se eu tivesse sido pega, pequena, fazendo uma arte. E meu pai falado: Eveline, sai daí agora. Eu tive vergonha. Aonde foi toda aquela arrogância? Todo o meu poder, todo o meu conhecimento, toda a minha superioridade sobre todo ser humano que andava sobre a terra. Parecia que eu tinha voltado para o ventre, parecia que eu era uma criança e aquela voz era de papai. Era meu pai me chamando a atenção naquele lugar, não meu pai da terra, mas o meu pai, o seu pai celestial. E naquele momento eu comecei a chorar e Deus tomou a boca daquele homem em profecia e começou a descrever toda a minha vida. O relacionamento que eu tinha, o Senhor declarando que arrancaria de mim a vida que eu vivia, que Ele não tinha isso para mim, que um grande propósito Ele tinha na minha vida. E, irmãos, eu não consigo lembrar totalmente o que aconteceu, mas eu me lembro que depois dele falar muito e eu chorar muito, ele falou assim: vamos ali na piscina, ali embaixo, tinha uma piscina naquela chácara. E eu lembro que eu fui só obedecendo a comandos. Ele ia falando, ia fazendo. Antes de chegar naquela piscina, ele falou para 2 pessoas que estavam ali com os pezinhos na água: vamos orar por essa moça. E uma dessas que estava ali sentada também era uma pastora, eu não sabia. E ela olhou para o céu, eu me lembro porque eu olhei na direção dela, mas eu estava chorando muito. E ela disse assim: Senhor, obrigada, porque eu já estou aqui há 2 horas e o Senhor disse que traria alguém para que eu pudesse orar. E naquela hora eu falei: Deus já havia falado de mim para essa pessoa e ela estava ali há 2 horas por minha causa. O amor de Deus começou a me tomar e devem ter sido umas 2 horas de profecia sobre a minha vida. Uma pessoa que dizia que Deus não existia. Quando falavam para mim: você sabia que crente fala em língua estranha? Eu dizia assim: certamente, porque eles são estranhos, eles se vestem estranhamente, eles falam de forma estranha, eles devem ter uma língua só deles que é estranha.
Isso era o deboche meu no mundo. E naquele momento Deus usou pessoas e falavam da minha vida, falaram da minha avó. Ninguém sabia que eu tinha uma avó que estava na UTI há 70 dias. E eu não tinha visitado, porque para mim já era velha o suficiente. A morte lhe cabia bem. Eu dizia dessa forma. Você pode estar ouvindo e falando, que arrogância. Eu concordo com você. Que soberba. Eu concordo com você. Mas sabe o que é bom? Que se eu, que era tão soberba, tão arrogante, tão má, tive um encontro desse com Deus, Criador, qualquer pessoa tem a oportunidade de ter a vida mudada por esse Deus. Enfim, depois de horas de profecia, o sol já tinha baixado, eu fui, era dia, mas já era noite, eu olhei para o céu, era noite. E nesse momento fizeram uma roda e falaram assim, nossa, vamos orar. Chegou uma outra pessoa e disse assim, pastor, o caseiro era pastor e eu não sabia. Quando eu ouvi, eu tive muita vergonha. E um outro pastor disse, pastor, vamos levá-la, né, a fazer a confissão de Jesus? E o caseiro, que era pastor, disse assim, claro, pastor. E eu falei, meu Deus, se eu soubesse que eu estava com pastores tão próximos a mim, talvez eu tivesse corrido daquele lugar. E eles fizeram uma oração, você quer confessar Jesus como seu Senhor? Eu me lembro que eu falei sim, porque eu tinha medo de tanto crente em volta e eu chorando, mostrando toda uma fragilidade que não estava programada. Não fazia parte do meu script. Lembra? Eu queria bater nos crentes. E aí naquele momento eu me ajoelhei e eles fizeram a oração. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor, único Salvador. Fiz a oração, o que nós cristãos chamamos de apelo. Vamos fazer o apelo. Quem quer se arrepender e confessar o Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha feito nenhuma oração parecida dessa forma. Mesmo aos 12 anos, eu só disse que gostava de Jesus e queria ler a palavra, mas eu não me lembrava disso. E ali eu confessei Jesus. Confessei Jesus e todo mundo começou a celebrar. Eu estava confusa, sem saber o que estava acontecendo, mas algo estava mudando dentro de mim. Foi feito um culto, eles adoraram, enquanto o louvor tocava, só eu chorava e eu tinha muita vergonha, porque eu falava, eu estou muito exposta nesse lugar. Eu não tinha espaço para exposição emocional, eu devia esconder todas as coisas. E foi dando a hora de ir embora. Todo mundo ia embora, eu também ia embora, já era noite. E eu já estava exausta, eu já tinha chorado. Ali já tinham passado umas 3 horas, 4, desde o momento que Deus usou a boca daquele pastor que eu achava que era caseiro para falar comigo. Eu estava exausta. Na hora de ir embora, Deus levanta uma outra pessoa que fazia parte daquele ministério e disse assim para mim, Deus tem mais para você, você recebe? Eu me lembro que eu estava com a minha bolsa aqui, a minha mãe pronta para ir embora. E quem era eu para dizer não? Eu já não havia entendido nada do que tinha acontecido naquele lugar. Eu me lembro que eu deixei a bolsa no chão, eu falei, tá bom. E ele falou assim, mas tem que ser debaixo daquela árvore. E eu olhei, tinha uma árvore próxima, eu falei, tá bom. Chegamos ali debaixo da árvore e Deus começou a tomar este homem novamente em profecias. Foi quando ele disse, estenda a sua mão direita. Eu estendi e ele perguntava, o que você vê aí? E eu comecei a falar, sem saber exatamente o porquê eu estava falando. E eu dizia, uma aliança de noivado. E ele falava, e agora estenda a sua mão esquerda. Eu estendi. Ele falou, o que você vê aí? E eu dizia, uma aliança de casamento. E ele falava, assim digo eu, Senhor, para você, você noivará desta vez e você casará. Porque no meu primeiro casamento eu era contra noivado. Para quê? Já vai logo e só assina. Eu só havia casado no cartório. Eu não quis bênção, não quis nada. Eu só quis a assinatura do cartório. Então eu não havia ficado noiva, não havia tido bênção de nenhum pastor, padre, seja lá o que for. E aí naquele momento, aquele homem era instrumento de Deus para me anunciar um novo casamento, um noivado que havia de seguir aí para frente. E aí quando eu disse todas essas coisas, Deus usou aquele homem e falou, o relacionamento que você está hoje, eu, o Senhor, arranco. E ele sai das suas costas porque ele persegue você. Eu estava num relacionamento, não mais com aquele espírita, mas já tinha envolvido em outro. E cada vez ficava pior.
E eu recebi aquela profecia e este homem falou assim: pois agora o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo de Deus. E eu falei: quem é este? E ele ficou irritado, ele falou assim: é o Espírito Santo de Deus, começa a falar. E eu falei, foi uma conversa que parecia uma conversa de louco. E eu falei para ele: quem é este Espírito e o que é que você quer que eu diga? E ele falou assim: bom, como este Deus foi o que falou que vai te batizar, não sei, fala qualquer coisa. E eu falei para ele: mas como eu vou falar? Não deu tempo de falar qualquer coisa. Eu ia falar: como eu vou falar qualquer coisa? Eu disse: como é que eu vou falar? E eu senti como se fosse uma descarga elétrica do céu, o meu corpo inteiro. E eu estou sentindo até agora que eu estou falando com você, formigando, começou a formigar tudo. Agora eu estou falando com você, eu estou sentindo a minha mão formigar. E eu peço ao Senhor que o Espírito Santo toque você nesse momento. Que você sinta a presença de Deus, que você seja renovado agora, neste momento. Se você não conhece ao Senhor, que você tenha um encontro poderoso com esse Deus, como eu tive, que você saiba da presença desse Senhor. Ele não é uma ilusão, não é uma fantasia de crente. Ele não é, ele é vivo. E essa descarga elétrica entrou no meu corpo, eu senti o corpo inteiro vibrando. E eu comecei a falar em língua estranha. E se você não conhece ou não sabe, era como se fosse e eu não sabia. Toda a minha boca, todo o meu nariz, era como se não fossem meus. Eu não sentia essa parte e o som da minha voz saía, mas eu não perdi a consciência. Eu sabia o que estava acontecendo, eu via as pessoas à volta. E eu senti uma leveza, eu senti algo mudando, como se quebrasse estruturas dentro de mim. E as pessoas chegavam perto de mim naquele momento e caíam. E as pessoas chegavam e caíam. E aí um dos pastores falou: meu Deus, isso parece o Pentecostes. E eu falava: o que será que está acontecendo comigo? Bom, fiquei falando ali naquela língua, aquele moço falou: aleluia, glória a Deus, eu preciso ir embora. E aí eu continuei, eu não conseguia parar. E ele veio e soprou, fez, soprou. Quando ele soprou no meu rosto, aquele era você pode pensar, o que é um sopro? Mas aquilo era um sopro do Espírito nele, me trazendo uma paz, e eu me aquietei. E eu costumo brincar, né, quando eu tô contando, depende do nível, né, da idade da pessoa, se é jovem, se é adulto. Eu falo, nesse momento aí que deu o sopro, eu voltei a falar em português de novo. E eu falava assim: que língua foi essa que eu falei? Eu perguntava para ele: o que foi isso que você me deu? E ele falou: eu te dei? Eu falei: sim, foi você que falou. E ele falou assim: eu não te dei nada, quem deu foi o Espírito Santo. E aí ele completou: e dá licença, que já tá tarde e eu preciso ir embora. E ele passou por mim. Quando ele passou por mim, eu, uma mulher que trabalhava fora, independente, lembra, autônoma, ninguém manda em mim. Eu peguei a minha bolsa e imediatamente eu quis pegar um cartão e entregar para ele, para que houvesse uma troca de cartões de negócios. Mas aquele homem era muito simples. E eu entreguei um cartão, ele falou: o que é isso? Eu falei: para que você me ligue para me dar novamente essa dose, porque eu não sei o que é, mas a leveza que eu estou sentindo, eu nunca senti antes. E ele falou assim: eu nunca te dei nada, foi Deus. E ele soprou de novo, ele fez... E eu comecei de novo. E eu não parava. E aí ele fez assim: bom, tá na hora de eu ir embora, você precisa ir embora. E eu acho que ele falou: essa mulher vai ficar falando desse jeito. Ele sopra de novo. E eu voltei, eu fazia assim: meu Deus, o que é isso? E esse homem foi embora, falou: pergunta para Deus. Ele que deu, ele que responda. Talvez a resposta dele não tenha sido tão educada assim, não é? Talvez ele tenha que assistir esse testemunho e entender que talvez ele é um pouco duro demais, mas ficou na minha mente: pergunta para ele, porque se foi ele quem deu, ele quem vai explicar. Eu me lembro que a minha mãe, nesse momento, ela estava muito nervosa, ela achou que eu estivesse tendo um ataque epilético. Todo mundo ri nessa hora, mas foi exatamente o que ela falou: minha filha, o que você teve aí? Porque eu falava numa língua estranha, eu batia o pé e eu fazia assim com a minha mão, e ela falava: só pode ter sido uma crise epilética, mas eu não tinha quadro disso. Eu fui embora com a minha mãe naquela noite e eu passei a noite conversando com Deus. Isso daria mais um testemunho para você. Aquela noite Deus começou a ministrar a própria palavra comigo. E Ele começou a me trazer direções.
e ele me anunciou que eu andaria sozinha por muito tempo. Como eu falei, eu preciso entrar na parte 2 com você para que esse vídeo não fique muito longo. A minha vida mudou, eu não preciso nem dizer que eu perguntei para Deus se eu poderia continuar bebendo e Deus falou nem uma gota a mais. E eu não estava entendendo e Deus me deu um sonho em que eu bebia e fazia uma curva a bebida e eu vomitava aquela bebida. E eu escutei a mesma voz naquele sonho, naquela visão. Já falei, nem uma gota a mais. Então hoje sou eu, Eveline, pastora Eveline, contando o meu testemunho para você até esse momento. Certamente teremos aí parte 2, quem sabe parte 3, mas eu quero deixar para você já uma curiosidade, um algo a mais sobre a minha vida, que está relacionado aos meus filhos. Eu ouvi hoje à tarde uma pessoa que falou, o testemunho que você conta dos seus filhos é muito tremendo, e eu nem contei isso para esta pessoa, eu só falei que eu fui mãe aos 41 anos do primeiro, João Vitor, o Nazireu, e Rebeca aos 43, que foi filha da promessa. O Senhor me prometeu que me daria uma filha chamada Rebeca. E eu convido você a assistir. Eu vou colocar no card aqui o link para você acessar o testemunho que eu contei já há um tempo, quando o meu filho, João Vitor, ele recebeu, mas quem ouviu fui eu, quando estava gestante, de que ele era um nazireu do Senhor e que não deveria cortar o cabelo dele por 7 anos. Detalhe, eu pensei que fosse uma menina. Eu achei que o Senhor fosse me trazer a Rebeca. E eu costumava dizer que o cabelo seria maravilhoso da minha Rebeca. Assista ao vídeo que eu conto esse testemunho para ver como o anjo do Senhor falou para mim, para que eu não mais chamasse o bebê de Rebeca, porque seria um menino. Esse foi a grande prova de que Deus é Deus e daquilo que eu passei, meu filho, meu marido, com este voto nazireu, João Vitor, até os 7 anos, não cortou o cabelo, mas havia uma grande proposta de Deus em tudo isso. Assista lá para você entender um pouco mais dessa história. Bom, eu quero deixar aqui para você que me acompanhou até aqui. Eu vou gravar mais vídeos, esse é o primeiro vídeo, Então, eu quero pedir a você que você compartilhe esse testemunho. Compartilhe, eu tenho certeza que grandes obras o Senhor fará através da minha vida. Há pessoas que têm testemunhos, mas elas não querem, às vezes, dividir. Eu falei para o Senhor, se eu não morri antes de bebida, de doenças, de acidentes de carro, eu estou viva para a tua glória, Senhor. E é para a glória do Senhor que eu me exponho. E a cada dia eu conto o que Deus fez na minha vida para qualquer pessoa. Porque eu quero que você seja encorajado a não parar de orar. A crer que Deus pode todas as coisas. Que o Senhor tem grande proposta. Não interessa como você começou a sua vida. Eu sei que você que está assistindo aqui, você pode ser uma pessoa que falou, eu vou assistir esse vídeo, depois disso eu vou me matar. Eu quero que você pare agora e entenda que esse vídeo chegou até você porque existe um grande propósito de Deus na tua vida. Simplesmente receba, simplesmente entenda e pergunte a esse Deus. Fale com Ele e Ele vai se revelar na tua vida. Não há casamento que possa permanecer destruído quando existe um Deus. Se eu tive um casamento destruído foi porque este Deus não era convidado a participar dele. Não duvide, Deus tira você do vício, da pornografia, da bebida e do cigarro, como fez comigo. Eu estou aqui para dizer para você que é real, que Ele pode e que Ele faz. Então continue, compartilhe o vídeo, comenta, fale o que você achou de tudo isso, dá o seu joinha, o seu like, me ajude a propagar, ajuda o ministério que cresce a cada dia do Senhor. Eu faço parte desse ministério de Cristo na terra, sem bandeira, sem legenda, o evangelho da restauração da vida, porque só Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Tenha vida, tenha Cristo e Ele vai te trazer o caminho para você seguir e ter uma vida de sucesso, de propósito, em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida e finalizo aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse vídeo, por essa gravação e eu já consagro tudo ao Senhor.
todo este local que nós gravamos. Eu agradeço a dona desta loja. Senhor, que o Senhor possa visitar cada pessoa, quem fez a filmagem, a maquiagem, o cabelo, toda a assistência, ao meu marido que está aqui hoje ouvindo no cantinho ali. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estiveram aqui hoje e abençoe ainda mais todas as pessoas que se depararem com esse vídeo, que o Senhor transforme, mude, que o Senhor faça uma nova história, que o Senhor renove fé de pessoas que estão frias, que o Senhor opere através da minha vida para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Olha, eu vou deixar aqui o link de pessoas, Instagram, de toda essa equipe que Deus preparou. Na verdade, Deus preparou para que eu estivesse aqui hoje. Quem fez filmagem, cabelo, maquiagem, a dona desse espaço que cedeu, porque nós consagramos, eu estava com ela aqui no dia que ela inaugurou, consagrando isso à obra do Senhor, e isso é parte da obra do Senhor. Um grande beijo para você que me acompanhou até aqui e seja feliz e não se esqueça, assista a mais vídeos e ore e incentive esse ministério a crescer com mais gravações. Há muitos testemunhos que eu me dispus a contar e dividir com o povo. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.